Olá! No dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil, uma data cívica que já foi usada para propaganda nacionalista, especialmente durante os governos autoritários. Hoje em dia, a data continua sendo motivo para desfiles militares e discursos patrióticos, mas sem o grande apelo de uma festa popular e espontânea. Sem dúvida, a data é aguardada por ser o primeiro feriado nacional do segundo semestre. Por isso, preparamos algumas dicas para você entender um pouco mais desta data. Até 1860, a data não era marco de comemorações oficiais. A intenção de construir uma memória histórica levou o Império a identificar o dia 7 de setembro de 1822 como o início de uma nova era para o Brasil e Dom Pedro I como seu personagem principal. Entre os esforços de construção dessa memória, destaca-se a inauguração de uma estátua do primeiro imperador no Rio de Janeiro, na atual Praça Tiradentes. Outro marco foi a construção do Monumento do Ipiranga, em São Paulo, hoje Museu Paulista. Nesse contexto é que foi encomendado, já no final do século, o painel de Pedro Américo, Independência ou Morte, para ocupar lugar de destaque no monumento. O painel foi um dos principais instrumentos da criação de uma memória da independência, a considerar a imensa quantidade de reproduções em livros até hoje. – 7 de setembro é um ponto de referência simbólico da independência do Brasil, mas não deve ser visto como definidor da autonomia política. Desde o século XIX até o final do século XX, a historiografia sobre o assunto discutiu a independência em termos de ruptura ou de continuidade em relação ao sistema colonial e à monarquia portuguesa. Mais do que perceber a independência como término da autonomia política, pesquisadores têm investigado o processo de construção da nação ao longo dos tempos. Esses estudos, inclusive, têm contribuído para a superação da ideia de que a independência do Brasil foi pacífica. Entre os acontecimentos que contribuíram para a independência está a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, devido à crise política instaurada em Portugal. Outro ponto foi a mobilização das elites regionais do Brasil em defesa de maior participação política. Isto significa que a independência foi um processo intenso, marcado por divergências, conturbação e dinamismo. O processo foi potencializado pela ativa participação de escravos e homens livres pobres que se mobilizaram pela emancipação e pela construção do Estado Nacional. Se, por um lado, a monarquia lusa ficou a salvo ao transferir sua sede para o Brasil, por outro, reforçava o quanto a crise no antigo sistema colonial era definitiva. A manutenção da escravidão e da monarquia foram os elementos que caracterizaram a independência do Brasil e indicam que 7 de setembro foi apenas um momento de um intenso processo que envolveu variados interesses na construção da nação. No Brasil, movimentos contestatórios como a Revolução Pernambucana de 1817 apontavam para a intensa instabilidade política do Brasil e para a necessidade de projetos que dessem conta das diversificadas demandas sociais. Em 1820, um movimento revolucionário pela monarquia constitucional ganhou forma na cidade portuguesa do Porto, pressionando para o retorno do rei sob uma nova ordem. Isso acabou por contribuir para a mobilização política também no Brasil, seja dos setores das elites interessadas em marcar um lugar no jogo político interno, seja dos setores pobres da sociedade, esperançosos de que uma nova Constituição em Portugal resultasse em mudanças, como, por exemplo, na questão da escravidão no Brasil. Mesmo declarando apoio ao movimento constitucionalista português, o então regente Dom Pedro consegue organizar em torno de si um grupo de defensores da autonomia do Brasil em relação a Portugal, ainda que sem intenções nacionalistas. Aliás, não se falava em independência como separação, mas como liberdade política, ou seja, autonomia. Autonomia para definir os rumos da instituição da escravidão, conforme projetava a classe dominante. A independência é melhor compreendida quando analisada a partir da ideia de que os diversos movimentos dos diferentes setores sociais
conformaram a construção da nação brasileira. Portanto, a independência não ficou resolvida em 7 de setembro e nem foi produto da ação heróica e individual do Dom Pedro I, como faz crer aquela imagem criada por Pedro Américo. A data pode ser motivadora de uma reflexão sobre o significado que os símbolos políticos adquirem ao longo do tempo, bem como o uso que é feito deles. Até mais!